Uma produção Domínio Público Audiolivros de Júlio Verne, 20.000 Léguas Submarinas, parte 16. Narração Jaime Maciel. Antes de começar o vídeo, curta, compartilhe e caso ainda não seja inscrito no canal, clique no botão Inscreva-se. Assista também pela nossa playlist. Aproveite o audiolivro. Capítulo 6. O Arquipélago Grego. Ao raiar do dia seguinte, 12 de fevereiro, o Nautilus subiu novamente à superfície. A 3 milhas ao sul, desenhava-se a silhueta enevoada de Pelusa. Uma torrente nos carregara de um mar para outro. Aquele túnel, porém, fácil de descer, parecia impossível de subir. Por volta das 7 horas, Ned e Conselho juntaram-se a mim. Os dois, inseparáveis companheiros, haviam pegado no sono, esquecendo-se completamente das façanhas do Nautilus. E então, senhor naturalista? Perguntou o canadense, num tom levemente zombeteiro. E o tal do Mediterrâneo? Estamos flutuando em sua superfície, amigo Ned. Hein? Reagiu o Conselho. Quer dizer que ontem à noite... Sim. Ontem à noite, em poucos minutos, atravessamos o istmo intransponível. Não acredito! Insistiu o canadense. E está errado, mestre Land. Declarei. Aquela costa baixa, que se arredonda em direção ao sul, é a costa egípcia. Conte outra, professor! Teimou o canadense cabeça dura. Ora, uma vez que o patrão afirma, reiterou o Conselho, cumpre acreditar no patrão. Inclusive, Ned, o Capitão Nemo fez-me as honras de seu túnel. E eu estava ao seu lado, na casa do timoneiro, quando ele próprio pilotava o Nautilus através da estreita passagem. Está ouvindo, Ned? Alfinetou o Conselho. E você, Ned, que tem a vista tão boa? Acrescentei. Pode ver daqui, projetando-se no mar, os pieres de Port Said. O canadense observou atentamente. É mesmo? Admitiu. Tem razão, professor. E seu capitão é um as. Estamos no Mediterrâneo? Ótimo! Tratemos então de conversar sobre nossos modestos assuntos, mas de maneira a que ninguém nos possa ouvir. Percebi claramente aonde o canadense queria chegar, mas achei melhor aceitar seu convite, uma vez que ele assim o desejava. Fomos os três nos reunir junto ao farol, onde ficávamos menos expostos à maresia. Agora, Ned, pode falar. Eu comecei. O que tem a nos dizer? É muito simples, respondeu o canadense. Estamos na Europa. Antes que as excentricidades de Nemo nos arrastem para o fundo dos mares polares ou nos levem de volta à Oceania, peço que deixemos o Nautilus. Para ser sincero, aquela conversa com Ned sempre me deixava constrangido. Longe de mim querer cercear a liberdade de meus companheiros, mas tampouco me sentia propenso a abandonar o Capitão Nemo. Graças a ele, graças a seu aparelho, eu aprimorava diariamente meus estudos submarinos, refazendo in loco meu livro sobre as grandes profundezas. Voltaria a ter oportunidade igual de observar as maravilhas do oceano? Obviamente que não. Logo, não me passava pela cabeça deixar o Nautilus
antes de ter encerrado nosso ciclo de estudos. Amigo Ned, perguntei. Responda-me francamente. Por acaso entedia-se a bordo? Lamenta que o destino tenha lançado nas garras de Nemo? O canadense permaneceu calado por uns instantes. Por fim, cruzando os braços, disse: Pra ser sincero, não me arrependo de nossa viagem submarina. Fiquei satisfeito depois, mas, para isso, ela precisa terminar. Eis o meu ponto de vista. Ela terminará, Ned. Onde e quando? Onde? Não faço ideia. Quando? Não posso dizê-lo. Ou melhor, suponho que terminará quando esses mares não tiverem mais nada a nos ensinar. Neste mundo, tudo o que começa tem um fim inexorável. Penso como o patrão, interveio o conselho. E não é impossível que, após ter percorrido todos os mares do globo, o Capitão Nemo nos devolva a liberdade. A liberdade! Exclamou o canadense. Não exagere, mestre Land, eu disse. Nada temos a temer do capitão, mas tampouco partilho as ideias de conselho. Somos senhores dos segredos do Nautilus, e duvido que seu comandante, se porventura nos restituísse a liberdade, aceitasse vê-los correr o mundo conosco. Mas então, o que espera? Forçou o canadense. Uma oportunidade clara. Seja dentro de 6 meses, seja agora. Essa é boa. Mas, por favor, onde estaremos daqui a 6 meses, senhor naturalista? Talvez aqui, talvez na China. Você sabe que o Nautilus é um excelente velocista. Atravessa os oceanos como uma andorinha atravessa os ares, ou um trem expresso os continentes. Não receia os mares frequentados. Quem nos diz que não apontará para o litoral da França, da Inglaterra ou dos Estados Unidos, onde poderemos tentar a fuga com maior probabilidade de sucesso? Professor Aronnax, respondeu o canadense. Seus argumentos pecam na base. O senhor fala do futuro. Estaremos ali, estaremos aqui. Eu falo do presente. Estamos aqui e temos de nos aproveitar disso. Eu estava pressionado pela lógica de Ned Land e me sentia derrotado nesse terreno. Não sabia mais que argumentos apresentar a meu favor. Professor, volveu ele. Suponhamos o que é impossível. Que o capitão lhe ofereça a liberdade hoje mesmo. Aceitaria? Não sei, respondi. E aceitaria caso ele acrescentasse que não voltaria a renovar a oferta? Não respondi. E o que pensa o amigo conselho? Perguntou Ned Land. O amigo conselho, respondeu tranquilamente o digno rapaz. O amigo conselho nada tem a dizer. Está completamente desinteressado pela questão. Assim como seu patrão. Assim como seu patrão. Assim como seu colega Ned. Ele é solteiro. Sem mulher, nem pais, nem filhos. Ninguém que o espere em seu país. Acha-se a serviço do patrão. Pensa como patrão. Fala como patrão. Para sua grande lástima, não devem contar com ele para formar a maioria. Apenas 2 pessoas se acham em confronto. O patrão de um lado, Ned Land do outro. Dito isto, o amigo conselho escuta e está preparado para marcar os pontos. Não pude me abster de sorrir vendo o conselho aniquilar sua personalidade tão por completo. No fundo,
O canadense devia regozijar-se por não tê-lo como rival. Então, professor, voltou à carga Ned Land. Uma vez que o conselho não existe, continuemos nós dois. Argumentei e o senhor ouviu. O que tem a responder? Convinha, naturalmente, concluir, subterfúgios não eram coisa do meu feitio. Amigo Ned, curvei-me. Eis a resposta. A razão está do seu lado, e meus argumentos não resistem aos seus. Não devemos contar com a boa vontade do Capitão Nemo. A prudência mais elementar impede-o de nos pôr em liberdade. E a prudência manda também que abracemos a primeira oportunidade de escapar do Nautilus. Muito bem, professor Aronnax. Assim que se fala. Faço uma única observação. Uma só. Ressalvei. A oportunidade deve ser clara. Temos de ter sucesso na primeira tentativa, pois se ela abortar, não poderemos repeti-la e Nemo não nos perdoará. Tudo isso faz sentido, respondeu o canadense. Mas sua observação aplica-se a toda e qualquer tentativa de fuga, dê-se ela dentro de 2 anos ou 2 dias. Logo, a questão subsiste. Caso surja uma oportunidade favorável, temos de agarrá-la. De acordo. E agora pode me dizer, Ned, o que entende por oportunidade favorável? Aquela que, por uma noite escura, levasse o Nautilus a uma razoável distância da costa europeia. E tentaria evadir-se a nado? Sim, se estivéssemos suficientemente próximos de uma praia, com a embarcação flutuando na superfície. Não se estivéssemos distantes e submersos. Nesse caso, eu tentaria me apoderar do escaler. Sei como manobrá-lo. Entraríamos nele e, retirados os êmbolos, subiríamos à superfície. Nem o timoneiro instalado na popa daria pela fuga. Muito bem, Ned. Fique então à espreita dessa oportunidade. Mas não se esqueça de que um fracasso seria nossa perdição. Não me esquecerei, professor. E agora, Ned, quer saber minha opinião sobre o seu plano? Com prazer, professor Aronnax. Pois muito bem. Penso, não digo que espero, penso que essa oportunidade favorável não surgirá. E por que não? Porque o capitão, de certo, está ciente de que não perdemos a esperança de recuperar a liberdade e ficará alerta, principalmente nos mares à vista das costas europeias. Sou da opinião do patrão, disse Conselho. Veremos, respondeu Ned Land, que balançava a cabeça com a expressão determinada. E agora, Ned Land, encerrei. Paremos por aqui. Nenhuma palavra sobre tudo isso. Quando estiver pronto, avise-nos e o seguiremos. E assim terminou essa conversa, que mais tarde deveria ter tão graves consequências. Devo agora dizer que os fatos pareceram confirmar minhas previsões, para grande desconsolo do canadense. O Capitão Nemo desconfiava de nós naqueles mares movimentados ou queria apenas ocultar-se à vista dos incontáveis navios de todas as nações que singram o Mediterrâneo? Ignoro-o, mas, mantendo-se praticamente o tempo todo entre duas águas e ao largo do litoral, o Nautilus ora emergia, aflorando apenas a casa do timoneiro, ora mergulhava para as grandes profundezas, uma vez que, entre o arquipélago grego e a Ásia Menor, não encontrávamos o fundo sequer a 2.000 metros. Por conseguinte, só ouvi falar da ilha de Cárpatos, uma das Espórades,
por estes versos de Virgílio que o capitão Nemo citou, pousando o dedo sobre um ponto do planisfério. Est in Carpatio, Neptuni gurgite vates, coerulius Proteus. Era de fato a antiga morada de Proteu, o velho pastor dos rebanhos de Netuno. Agora, ilha de Escapanto, situada entre Rhodes e Creta, da qual, através do vidro do salão, via apenas as protuberâncias graníticas. No dia seguinte, 14 de fevereiro, resolvi dedicar algumas horas ao estudo dos peixes do arquipélago. Mas, por um motivo qualquer, as escotilhas permaneceram cerradas. Verificando a posição do Nautilus, constatei que ele avançava na direção de Cândia, a antiga ilha de Creta. Na época em que eu embarcara na fragata Abraham Lincoln, essa ilha acabava de insurgir-se contra o despotismo turco. Mas qual fora o desdobramento dessa insurreição desde então, eu ignorava completamente. E não seria o capitão Nemo, privado de qualquer comunicação com a Terra, que poderia me informar. Portanto, não fiz nenhuma alusão ao episódio, quando, à noite, vi-me a sós com ele no salão. A propósito, o capitão me pareceu taciturno, preocupado. Contrariando seus hábitos, ordenou que abrissem as duas escotilhas do salão e, indo de uma à outra, observou atentamente a massa das águas. Com que objetivo? Eu não saberia dizer. De minha parte, passava o tempo estudando os peixes que desfilavam à nossa frente. Entre outros, observei os góbios afísios, citados por Aristóteles e vulgarmente conhecidos pelo nome de cabozes marinhos, que são encontrados especialmente nas águas salgadas próximas ao delta do Nilo. Perto deles, desenrolavam-se pargos semifosforescentes, esparídeos que os egípcios classificavam entre os animais sagrados, cuja chegada às águas do rio, para anunciar a cheia, era celebrada com cerimônias religiosas. Notei igualmente quilinas com 3 decímetros de comprimento, peixes ósseos com escamas transparentes, cuja cor lívida é entremeada por manchas vermelhas. Grandes devoradoras de vegetais marinhos, o que lhes dá um sabor sofisticado. Eram muito apreciadas pelos gourmets da Roma antiga, e suas vísceras, acompanhadas por ovas de moreias, cérebros de pavões e línguas de fenicópteros, compunham o divino prato que deliciava Vitélio. Outro morador daqueles mares chamou minha atenção, trazendo-me à mente todos os ensinamentos da antiguidade. A rêmora, que viaja agarrada na barriga dos tubarões. Segundo os antigos, esse peixinho incrustado na quilha de um navio era capaz de detê-lo em sua marcha, e um deles, paralisando a nau de Marco Antônio durante a Batalha de Actio, facilitou assim a vitória de Augusto. Do que depende o destino das nações? Observei igualmente admiráveis antias, que pertencem à ordem dos lutjanídeos, peixes sagrados para os gregos, que lhes atribuíam o poder de expulsar os monstros marinhos das águas que frequentavam. Seu nome significa flor, e eles o justificavam por suas cores sedutoras, todas na gama do vermelho, desde a delicadeza do cor-de-rosa até a rutilância do rubi, e pelos fugazes reflexos que riscavam sua nadadeira dorsal. Eu estava inteiramente concentrado naquelas maravilhas do mar quando fui surpreendido por uma inesperada e repentina aparição. No meio das águas, surgiu um homem, um mergulhador carregando em seu cinturão uma bolsa de couro. Não era um corpo entregue às águas. Era um homem vivo, nadando vigorosamente, desaparecendo de quando em quando para ir respirar na superfície e emergindo em seguida.
Voltei-me para o Capitão Nemo e, com uma voz emocionada, exclamei: "Um homem! Um náufrago! Temos de salvá-lo a todo custo!" O capitão não respondeu e veio apoiar-se na vidraça. O homem aproximara-se e, com a face colada na escotilha, nos observava. Para minha grande estupefação, o Capitão Nemo fez-lhe um sinal. O mergulhador respondeu-lhe com a mão. Subiu imediatamente à superfície do mar e não voltou a reaparecer. "Não se preocupe", disse-me o capitão. "É Nicolau, do Cabo Matapã, vulgo Pesce, figura conhecida em todas as cidades. Que mergulhador audaz! A água é o seu elemento, e ele vive mais tempo nela do que sobre a terra, indo incessantemente de uma ilha para outra até Creta." "Conhece o capitão?" "Por que não conheceria, professor Aronnax?" Dito isto, o Capitão Nemo dirigiu-se a um móvel instalado junto à escotilha esquerda do salão. Próximo a esse móvel, vi um cofre rebitado, cuja tampa exibia sobre uma placa de cobre o emblema do Nautilus e sua divisa, Mobilis in Mobile. Nesse momento, o capitão, ignorando a minha presença, abriu o móvel, espécie de cofre forte que guardava um grande número de lingotes. Eram lingotes de ouro. De onde vinha aquele metal precioso que representava uma soma enorme? De onde o capitão extraía aquele ouro? E o que faria com ele? Não pronunciei uma palavra. Observei. O Capitão Nemo pegou os lingotes um a um e guardou-os metodicamente no cofre, enchendo-o completamente. Estimei o butim em mais de 1 tonelada de ouro, isto é, perto de 5 milhões de francos. Após fechar cuidadosamente o cofre, o capitão escreveu sobre a tampa o nome de um destinatário em caracteres que me pareceram grego moderno. Feito isso, apertou um botão cujo fio conectava-se com o posto da tripulação. Apareceram 4 homens que, não sem dificuldade, empurraram o cofre para fora do salão. Em seguida, ouvi que o içavam por meio de roldanas por sobre a escada de ferro. Nesse momento, o Capitão Nemo voltou-se para mim e perguntou: "O senhor dizia, professor?" "Eu não dizia nada, capitão." "Então, permita-me lhe desejar boa noite." E com estas palavras deixou o salão. Intrigadíssimo, como é possível conceber, voltei ao meu quarto. Tentei em vão dormir. Procurei um elo entre o surgimento daquele mergulhador e o cofre abarrotado de ouro. Dali a pouco, percebi, devido a um certo jogo e adernação do Nautilus, que, deixando as camadas inferiores, ele retornava à superfície. Em seguida, ouvi barulho de passos na plataforma. Compreendi que soltavam o escalere e o lançavam ao mar. Após um leve choque no costado do Nautilus, todo o barulho cessou. 2 horas depois, repetiam-se o mesmo barulho, as mesmas idas e vindas. O escalere içado a bordo foi encaixado em seu alvéolo e o Nautilus voltou a mergulhar. Isso significava que os milhões haviam sido entregues a seu destinatário. Em que ponto do continente? Quem era o contato do Capitão Nemo? No dia seguinte, relatei a Conselho e ao canadense os episódios daquela noite, que inflamavam minha curiosidade no mais alto grau. Meus companheiros não ficaram menos admirados do que eu.
Mas onde ele arrebanha esses milhões? Perguntou Ned Land. Para isso, não havia resposta possível. Após almoçar, fui ao salão e mergulhei no trabalho. Até às 5 da tarde, redigi minhas anotações. Nesse momento, deveria atribuir o fato a uma predisposição natural? Senti um calor intenso e fui obrigado a me desfazer de meus trajes de biso. Efeito incompreensível, pois não estávamos em altas latitudes, e nunca é demais repetir. Imerso, o Nautilus não deveria sofrer elevação de temperatura. Consultei o manômetro. Marcava uma profundidade de 20 metros, a qual o calor atmosférico não era incapaz de alcançar. Continuei meu trabalho, mas a temperatura subiu a ponto de se tornar intolerável. Seria um incêndio a bordo? Especulei. Ia deixar o salão quando o Capitão Nemo entrou. Aproximou-se do termômetro, consultou-o e disse: 42 graus. Estou sentindo, capitão. Respondi. E se esse calor aumentar, não poderemos suportá-lo. Oh, professor, esse calor só aumentará se assim quisermos. Pode então controlá-lo a seu bel prazer? Não, mas posso me afastar do foco que o produz. Quer dizer que ele vem de fora? Sem dúvida. Navegamos em meio a uma corrente de água em ebulição. E isso é possível? Exclamei. Veja. As escotilhas se abriram e vi um mar inteiramente branco em torno do Nautilus. Uma fumaça de vapores sulfúricos desenrolava-se em meio às águas que ferviam como num caldeirão. Encostei minha mão num dos vidros, mas o calor era de tal ordem que fui obrigado a retirá-la. Onde estamos? Perguntei. Nas proximidades da ilha Santorim, professor. Respondeu-me o capitão. E precisamente no canal que separa Nea Kameni de Palea Kameni. Quis proporcionar-lhe o curioso espetáculo de uma erupção submarina. Eu pensava, disse, que a formação dessas novas ilhas tinha terminado. Nada nunca termina nessas zonas vulcânicas, respondeu o capitão Nemo. O solo é ininterruptamente trabalhado pelo fogo subterrâneo. Segundo Cassiodoro e Plínio, no ano 19 de nossa era, uma nova ilha, Theia a Divina, surgiu no mesmo lugar onde recentemente essas ilhotas se formaram. Mais tarde afundou sob as águas para reemergir no ano 69 e afundar novamente. Desde essa época até nossos dias, a ação plutônica acha-se interrompida. Porém, em 3 de fevereiro de 1866, uma nova ilhota denominada Rochedo de George emergiu em meio aos vapores sulfúricos, perto de Nea Kameni, e ali se consolidou, no dia 6 do mesmo mês. 7 dias depois, em 13 de fevereiro, nasceu o Rochedo Afroessa, deixando entre Nea Kameni e ele um canal de 10 metros. E eu me encontrava por esses mares quando o fenômeno se produziu e pude observar todas as suas fases. A Afroessa, de forma arredondada, media 1000 metros de diâmetro por 100 de altura. Compunha-se de lavas negras e vítreas, misturadas a fragmentos feldspásticos. Finalmente, em 10 de março, uma ilhota menor chamada Reca emergiu próximo a Nea Kameni, e desde então, esses 3 rochedos, amalgamados, formam apenas uma única e mesma ilha.
E o canal que percorremos nesse momento? Perguntei. Eilo, Respondeu o Capitão Nemo, mostrando-me um mapa do arquipélago. pode notar que lhe acrescentei novas ilhas. Mas ele vai se fechar um dia? É provável, professor Aronnax, pois desde 1866, 8 pequenas ilhotas de lava surgiram em frente ao Porto São Nicolau, de Paleia Kamene. Logo, é evidente que Nea e Paleia se unirão num tempo não muito distante. Se no meio do Pacífico são os infusórios que formam os continentes, aqui são os fenômenos eruptivos. Veja, professor, veja o trabalho realizado sob essas águas. Voltei à vidraça. O Nautilus parara de avançar. O calor tornava-se intolerável. De branco que era, o mar passava a vermelho, coloração produzida pela presença de um sal ferruginoso. A despeito do salão hermético, um odor sulfuroso insuportável infiltrava-se, e eu via labaredas escarlates, cuja incandescência matava o brilho da eletricidade. Eu estava suando em bicas, sufocava, morreria assado. Sim, era isso. Sentia-me assado. Não podemos nos demorar mais nessa água fervente, eu disse ao capitão. Não seria prudente, respondeu o impassível Nemo. Foi dada uma ordem. Virando de bordo, o Nautilus afastou-se daquela fornalha, que ele não podia desafiar impunemente, e 15 minutos depois respirávamos na superfície das águas. Ocorreu-me então que, se Ned Land tivesse escolhido aquela zona para efetuarmos nossa fuga, não teríamos saído vivos daquele mar de fogo. No dia seguinte, 16 de fevereiro, deixávamos a fossa que, entre Rhodes e Alexandria, apresenta profundidades de 3.000 metros. Então, o Nautilus, passando ao largo de Cérigo, abandonava o arquipélago grego, após ter dobrado o cabo Matapã. Capítulo 7. O Mediterrâneo em 48 horas. O Mediterrâneo, o mar azul por excelência, o grande mar dos hebreus, o mar dos gregos, o Mare Nostrum dos romanos, com suas margens repletas de laranjeiras, aloés, cactos e pinheiros marítimos, embalsamado pela fragrância dos mirtos, emoldurado por rudes montanhas, saturado por um ar puro e transparente, porém, incessantemente erodido pelos fogos da terra. É um verdadeiro campo de batalha, onde Netuno e Plutão ainda se digladiam pelo império do mundo. Segundo Michelet, é nele, em suas praias e águas, que o homem se revigora num dos climas mais pujantes do planeta. Porém, por mais bela que fosse, não pude senão relancear aquela bacia, cuja superfície cobre 2 milhões de quilômetros quadrados. Senti falta dos conhecimentos pessoais do Capitão Nemo, uma vez que o enigmático personagem não apareceu uma única vez durante aquela travessia desenfreada. Estimo em aproximadamente 600 léguas o trajeto que o Nautilus percorreu sob as águas desse mar, tendo realizado a viagem em 2 estirões de 24 horas. Após deixarmos as paragens da Grécia na manhã de 16 de fevereiro, no dia 18, ao raiar do sol, atravessamos o Estreito de Gibraltar. Ficou evidente para mim que aquele Mediterrâneo, espremido entre as terras de que ele pretendia fugir, desagradava o Capitão Nemo. Suas águas e brisas traziam-lhe uma enxurrada de lembranças, quando não de nostalgia. Nele,
Não exercia mais aquela desenvoltura, aquela independência de manobras que os oceanos lhe propiciavam. E o Nautilus sentia-se desajeitado entre aquelas praias tão próximas da África e da Europa. Nossa velocidade era de 25 milhas por hora, ou seja, 12 léguas de 4 quilômetros. Desnecessário dizer que Ned Land, para seu grande pesar, viu-se obrigado a desistir de seus planos de fuga, pois, arrastado à razão de 12 a 13 metros por segundo, não havia como fazer uso do escaler. Deixar o Nautilus em tais condições seria o mesmo que pular de um trem em movimento na mesma velocidade. Manobra imprudente caso tentada. Além do mais, nosso aparelho não subia à superfície senão à noite, a fim de renovar sua provisão de ar, orientando-se exclusivamente pelas indicações da bússola e as marcações da barquilha. Só vi, portanto, das águas do Mediterrâneo o que o viajante de um trem vê da paisagem que lhe foge diante dos olhos. Isto é, apenas os horizontes distantes, e não os primeiros planos, que passam qual um relâmpago. Ainda assim, Conselho e eu pudemos observar alguns peixes mediterrâneos, que a força das nadadeiras mantinha por alguns instantes nas águas do Nautilus. Permanecíamos à espreita diante das vidraças, e nossos apontamentos permitem-me refazer em poucas palavras a ictiologia daquele mar. Da multidão de peixes que o habitam, vi uns, entrevi outros, e perdi os que a velocidade do Nautilus furtou aos meus olhos. Que me seja então permitido encaixá-los numa classificação imaginosa. Ela reproduzirá melhor minhas rápidas observações. Em meio à massa líquida, feericamente iluminada pelas mantas elétricas, serpenteavam algumas lampreias com 1 metro de comprimento, presentes em quase todos os climas. Oxirrincos, espécies de raias com 2 metros de largura, ventre branco, dorso cor de borralho e manchado, desdobravam-se como grandes chales carregados pelas correntes. Outras raias passavam tão depressa que não me era possível saber se mereciam um apelido de águias, que lhes foi dado pelos gregos, ou os de rato, sapo e morcego, com que os pescadores modernos o identificaram. Tubarões-lixa com 4 metros de comprimento, e especialmente temidos pelos pescadores, apostavam corridas entre si. Raposas marinhas com 2,5 metros de comprimento, dotadas de um faro sensível, surgiam do nada como vastas sombras azuladas. Douradas, da ordem dos esparídeos, algumas das quais medindo até 13 decímetros, exibiam túnicas em prata e azul emolduradas por faixas, contrastando com o tom escuro de suas nadadeiras. Peixes consagrados a Vênus, cujo olho é embutido num supercílio de ouro. Essa espécie preciosa, amiga de todas as águas, doces ou salgadas, habitando rios, lagos e oceanos, vivendo sobre todos os climas, suportando todas as temperaturas, e cuja raça, que remonta às épocas geológicas da Terra, preservou toda a sua beleza dos primeiros dias. Esturjões magníficos, com 9 a 10 metros de comprimento, animais turbulentos que batiam com uma cauda poderosa na vidraça das escotilhas, revelando-nos seus dorsos azulados com manchinhas marrons. Semelhantes aos tubarões, cuja força evidentemente não emulam, são encontrados em todos os mares. Na primavera, gostam de subir os grandes rios, lutar contra as correntes do Volga, do Danúbio, do Pó, do Reno, do Loire e do Oder, e se alimentam de arenques, cavalas, salmões e bacalhaus. Embora pertençam à classe dos cartilaginosos, são delicados e, comidos frescos, secos, marinados ou salgados, eram levados triunfalmente à mesa de lúculo. Porém, de todos os habitantes do Mediterrâneo,
Os que pude observar com mais vagar, quando o Nautilus aproximava-se da superfície, pertenciam-se ao 63º gênero dos peixes ósseos. Eram atuns, escombrídeos de dorso azul e preto, ventre couraçado de prata, com raios dorsais que refletem fagulhas douradas. Tem a reputação de acompanhar a rota dos navios, cuja sombra fresca procuram sob o fogo do céu tropical. Fato que não desmentiram a escoltar o Nautilus como outrora escoltaram as laus de La Pérouse. Durante longas horas apostaram corrida com nosso aparelho. Eu não me cansava de admirar aquelas criaturas esculpidas especificamente para a corrida. Cabeça pequena, corpo liso e fusiforme, que em alguns superava 3 metros. Peitorais robustos e caudas bífidas. Nadavam em triângulo, como certas revoadas de aves, cuja rapidez igualavam e que fazia os antigos dizerem que eram íntimos da geometria e da estratégia. A despeito disso, porém, não escapam às perseguições dos provinciais, que os estimam como os estimavam os habitantes da Propôntida e da Itália. E é às cegas, como que atordoados, que esses preciosos animais se lançam e perecem aos milhares nas amaldravas marselhesas. Citarei de memória alguns dos peixes mediterrâneos que Conselho e eu vislumbramos. Eram ginotos carapós esbranquiçados, que passavam como intangíveis vapores, moreias congros, serpentes de 3 a 4 metros raiadas de verde, azul e amarelo. Pescadas bacalhaus, com 3 pés de comprimento, cujo fígado compunha um prato delicado. Sépolas tênias que flutuavam como finas algas, triglas, que os poetas chamam de peixes liras, e os marujos de peixes assobiadores, cujo focinho é enfeitado com 2 lâminas triangulares e rendadas, figurando o instrumento do velho Homero. Triglas sandorinhas, nadando com a rapidez do pássaro do qual tomou o nome. Rolocentros garoupas de cabeça vermelha, e cuja nadadeira dorsal é dotada de filamentos, sáveis pintalgados com manchas pretas, cinzentas, marrons, azuis, amarelas e verdes, sensíveis à voz argentinas das campainhas. Esplêndidos pregados, esses fazões do mar, espécies de losangos com barbatanas amareladas, pontilhados de marrom, cujo lado superior, o esquerdo, é geralmente marmorizado em marrom e amarelo. E, por fim, cardumes de admiráveis ruivos, verdadeiros parasideídeos do oceano, pelos quais os romanos pagavam até 10.000 sestércios a unidade, e que faziam morrer sobre a mesa, a fim de acompanhar com um olho cruel suas mudanças de cor desde o vermelho cinábrio da vida até o branco pálido da morte. E se não me foi dado ver peixes-raias, balistas, tetrodontídeos, hipocampos, acarás-jóias, centriscos, blênios, salmonetes, peixes-espinho, anchovas, voadores, pargos, bogas e orfas, nem tampouco os principais representantes da ordem dos pleuronectus, solhas, linguados e rodovalhos, presentes no Atlântico e no Mediterrâneo. A culpa disso foi a vertiginosa velocidade que arrastava o Nautilus através daquelas opulentas águas. No que se refere aos mamíferos marinhos, julgo ter conhecido nas imediações do Adriático 2 ou 3 cachalotes, dotados de uma nadadeira dorsal, do gênero dos fisitérios, alguns delfins do gênero dos globicéfalos, exclusivos do Mediterrâneo, e cuja parte anterior da cabeça é zebrada por pequenas linhas claras. Além de uma dúzia de focas de barriga branca e pelagem preta, conhecidas como monges, por terem efetivamente o aspecto de dominicanos com 3 metros de comprimento. Conselho, por sua vez, julgou ter avistado uma tartaruga com 2 metros de largura, ornamentada por 3 arestas salientes e longitudinais.
Lamentei não ter visto esse réptil, pois, pela descrição que Conselho me fez, julguei reconhecer o alaúde, que é uma espécie raríssima. De minha parte, discerni algumas tartarugas amarelas com a carapaça alongada. Quanto aos zoófitos, pude admirar fugazmente uma impressionante galeolária alaranjada, que se agarrou à vidraça do painel de bom bordo. Era um longo e tênue filamento, arborizando-se em ramos infinitos e terminando na mais fina renda jamais tecida pelas rivais de Aracne. Infelizmente, não pude pescar aquele admirável exemplar, e por certo, nenhum outro zoófito mediterrâneo teria se oferecido à minha vista se o Nautilus, curiosamente, na tarde do dia 16, não houvesse reduzido sua velocidade. Eis em que circunstâncias. Passávamos entre a Sicília e a costa de Tunis. Nesse espaço apertado entre o Cabo Bom e o Estreito de Messina, o fundo do mar sobe quase subitamente, formando uma verdadeira crista, sobre a qual restam apenas 17 metros de água, ao passo que de ambos os lados a profundidade é de 170 metros. O Nautilus foi então obrigado a manobrar cautelosamente, a fim de não colidir com a barreira submarina. Mostrei a Conselho, no mapa do Mediterrâneo, o lugar ocupado por esse comprido recife. Que o patrão me perdoe, observou Conselho, mas é como se fosse um istmo que unisse a Europa e a África. Sim, meu rapaz, respondi. Ele fecha integralmente o Estreito da Líbia. E as sondagens de Smith comprovaram que, antigamente, os continentes tocavam-se entre o Cabo Boco e o Cabo Furina. Acredito piamente, disse Conselho. Devo acrescentar, continuei, que uma barreira semelhante existe entre Gibraltar e Celta. Esta, nos tempos geológicos, fechava completamente o Mediterrâneo. E se um dia algum impulso vulcânico levantasse essas duas barreiras acima das águas? Exclamou Conselho. A probabilidade é ínfima. Se esse fenômeno acontecesse, aliás, seria um revés para o senhor de Lesseps, que tanto peleja para furar seu istmo. Concordo. Mas repito que esse fenômeno não acontecerá. A violência das forças subterrâneas diminui gradativamente. Os vulcões, tão numerosos nos primeiros dias do mundo, extinguem-se pouco a pouco. O calor interno se reduz. A temperatura das camadas inferiores do globo cai drasticamente a cada século. E tudo isso com prejuízos para o nosso globo, pois esse calor é sua vida. Ora, o Sol? O Sol é insuficiente, Conselho. Você seria capaz de devolver calor a um cadáver? Não que seja do meu conhecimento. Pois bem, meu amigo. Um dia a Terra será esse cadáver frio. Tornar-se-á inabitável e será desabitada como a Lua, que há muito perdeu seu calor vital. Dentro de quantos séculos? Perguntou Conselho. Dentro de algumas centenas de 1000 anos, meu rapaz. Então, rematou o Conselho, temos tempo de terminar nossa viagem. Quer dizer, desde que Ned Land não se intrometa. E Conselho, reconfortado, voltou a estudar o fundo submarino, que desfilava rente ao Nautilus em uma velocidade moderada. Ali, sob um solo rochoso e vulcânico, desabrochava uma flora exuberante. Esponjas, holotúrias, sidípias e alinas, todas ornamentadas com cirros avermelhados que emitiam uma ligeira fosforescência. Beróis, vulgarmente conhecidos como pepinos do mar e banhados no lusco-fusco de um espectro solar. Comátulas ambulantes com 1 metro de largura, cuja púrpura avermelhava as águas.
euríelos arborescentes de grande beleza, pavonáceas com caules compridos, um grande número de ouriços comestíveis de espécies variadas, bem como actíneas verdes, com o tronco acinzentado e o disco marrom, que se perdiam em sua oliva cabeleira de tentáculos. Conselho empenhava-se especialmente em observar os moluscos ou articulados, e embora sua nomenclatura seja um pouco árida, não quero desmerecer esse bravo rapaz omitindo suas observações pessoais. No ramo dos moluscos, ele citou numerosos petúnculos pectiniformes, espôndilos na forma de casco de burro, que se amontoavam uns sobre os outros, donáceas triangulares, íalas tridentadas, com as barbatanas amarelas e as conchas transparentes, pleurobrânquios alaranjados, ouriços pontilhados ou semeados de pontos esverdeados, aplísias, também conhecidas como lebres marinhas, dolabelas, áceros carnudos e umbrelas endêmicas do Mediterrâneo, orelhas do mar, cuja concha produz a cobiçada madrepérola, petúnculos flamulados, anômias que os nativos do Languedoc, dizem, preferem às ostras e mexilhões, tão caros aos marselheses, verrucosas de Vênus duplas, brancas e gordurosas, moluscos que abundam nas costas da América do Norte e muito consumidos em Nova York, vieiras operculares de cores variadas, mexilhões tâmara metidos em suas tocas, por cujo sabor apimentado eu tinha uma queda, venericárdias estriadas, cuja concha, com o topo abaulado, apresentava vértebras salientes, cíntias cobertas por tubérculos escarlates, carniárias com a ponta em curva e semelhantes às ligeiras gôndolas, férulas coroadas, atlantes com as conchas espiraliformes, tétes cinzentas, manchadas de branco e revestidas por uma mantilha franjada, eulídeos semelhantes a pequenas lesmas, cavolinas rastejando sobre o dorso, aurículas, com destaque para a aurícula miosotis, de concha oval, peixes-anjos ocres, litorinas, iantinas, cinerárias, petrículas, lamelares, cabochões, pandoras e etc. Quanto aos articulados, Conselho, em seus apontamentos, dividiu-os conscienciosamente em 6 classes, das quais 3 pertencentes ao mundo marinho. São as classes dos crustáceos, dos cirripedes e dos anelídeos. Os crustáceos subdividem-se em 9 ordens, a primeira delas compreendendo os decápodes, isto é, animais cuja cabeça e tórax são geralmente ligados entre si, cujo aparelho bucal é composto de vários pares de membros e que possuem 4, 5 ou 6 pares de patas torácicas ou ambulatórias. Conselho seguir o método de nosso professor Milne Edwards, que estabelece 3 seções de decápodes, os branquiuros, os macruros e os anomuros. Nomes um tanto bárbaros, mas corretos e precisos. Entre os braquiuros, Conselho citou a Matias, cuja fronte é dotada de 2 grandes pontas divergentes, o escorpião que, não sei porquê, simbolizava a sabedoria entre os gregos, Lampreias macena e Lampreias spinímana, provavelmente perdidas por ali, pois, em geral, vivem em grandes profundidades, xantos, pilunas, romboides, calapídeos granulosos. Facílimos de digerir, observa Conselho em suas notas. Coristos desdentados, abálias, simopólias, doripas lanosas e etc. Entre os macruros, subdivididos em 5 famílias, os couraçados, os escavadores, os ástacos, os salicoques e os aquisópodes. Ele cita lagostas comuns, a carne da fêmea sendo a mais estimada, gansos cilarídeos ou cigarras do mar,
pitos ribeirinhos e todo o tipo de espécies comestíveis. Omite, porém, a subdivisão dos ástacos, que compreende as lagostas, pois as lagostas vermelhas são as únicas lagostas do Mediterrâneo. Enfim, entre os anomurros, ele registrou drômeas comuns, abrigadas atrás da rocha abandonada da qual elas se apropriam, além de ômulos, com a testa coberta de espinhos, bernardos, eremitas, porcelanas e etc. O trabalho de conselho interrompia-se nesse ponto. Faltara-lhe tempo para completar a classe dos crustáceos, mediante o exame dos astomatópodes, dos anfípodes, dos amópodes, dos isópodes, dos trilobitos, dos branquiápodes, dos ostracódeos e dos antomostráceos. E, para encerrar o estudo dos articulados marinhos, ele deveria ter citado a classe dos cirrípedes, que inclui os cíclopes, as cracas e a classe dos anelídeos, que ele não teria deixado de dividir em tubículos e dorsibrânquios. O Nautilus, porém, tendo ultrapassado a fossa do Estreito da Líbia, retomou sua velocidade costumeiras em águas profundas. A partir desse momento, sumiram molúsculos articulados e zoófitos. Apenas alguns peixes de grande porte passavam como sombras. Durante a noite de 16 para 17 de fevereiro, havíamos entrado na segunda bacia mediterrânea, cujas maiores profundidades situavam-se a 3.000 metros. O Nautilus, impelido por sua hélice e recorrendo a seus planos inclinados, embrenhou-se nas últimas camadas do mar. Ali, em lugar de maravilhas naturais, a massa das águas ofereceu cenas tumultuosas e terríveis à minha visão. De fato, atravessávamos naquele momento uma zona do Mediterrâneo fecunda em sinistros marítimos. Do lado argelino até as praias da Provença, quantos navios não naufragaram? Quantos não desapareceram? Comparado às vastas planícies líquidas do Pacífico, o Mediterrâneo não passa de um lago, mas um lago caprichoso, de águas traiçoeiras. Hoje benevolente e carinhoso, com a franzina tartana, que parece flutuar entre o duplo anil das águas e do céu. Amanhã, irascível, tormentoso, açoitado pelos ventos, despedaçando os navios mais robustos com o incansável chicote de suas ondas. Durante aquela rápida incursão às profundezas, quantos destroços não vi abandonados no fundo? Uns já incrustados de corais, outros cobertos por uma camada de ferrugem. Âncoras, canhões, projéteis, guarnições de ferro, pás de hélice, peças de máquinas, cilindros quebrados, caldeiras erodidas, bem como cascos flutuando entre duas águas, uns de pé, outros emborcados. Entre aqueles navios naufragados, uns haviam perecido em consequência de um abalroamento, outros por se haverem chocado com algum escolho de granito. Alguns tinham ido a pique com a maestração ereta, os cordames enrijecidos pelas águas, e pareciam fundeados numa grande enseada, à espera do momento da partida. Quando o Nautilus passou por eles e os envolveu com seu ralo elétrico, achamos que iam saudá-lo com sua bandeira e transmitir-lhe seu número de matrícula. Mas não. Nada senão silêncio e morte naquele cemitério de catástrofes. Observei que o número de fúnebres destroços daqueles fundos mediterrâneos só fazia aumentar à medida que o Nautilus se aproximava do Estreito de Gibraltar. Os litorais da África e da Europa convergiam naquele ponto, provocando desastres sem conta. Vi uma série de quilhas de ferro, ruínas fantásticas de vapores, uns deitados, outros de pé, qual animais informes. Uma dessas embarcações, com os flancos abertos, a chaminé tombada, rodas de que não restava senão a estrutura, o leme separado do cadaste
e ainda preso por uma corrente de ferro, o emblema de popa corroído pelos sais marinhos apresentava-se sob um aspecto terrível. Quantas vidas ceifadas naquele naufrágio! Quantas vítimas arrastadas para o fundo das águas! Algum marujo teria sobrevivido para contar aquele terrível acidente, ou o mar ainda guardava consigo o segredo do desastre? Não sei por que ocorreu-me que aquele barco afundado poderia ser o Atlas, desaparecido 20 anos atrás e do qual nunca mais se ouviu falar. Ah, que história macabra não daria a das profundezas mediterrânicas, com seu vasto ossuário onde tantas riquezas se perderam, onde tantas vítimas encontraram a morte. Indiferente e célere, o Nautilus deslizava a toda a força em meio àquelas ruínas. E em 18 de fevereiro, por volta das 3 da manhã, apresentou-se ao início do Estreito de Gibraltar. Deparamo-nos então com duas correntes, uma superior, de há muito detectada, que leva as águas do oceano até a bacia do Mediterrâneo, e uma inferior, cuja existência acha-se atualmente demonstrada por dedução. Com efeito, a soma das águas do Mediterrâneo, incessantemente alimentada pelas águas do Atlântico e pelos rios que nele se lançam, deveria elevar anualmente o nível desse mar, uma vez que sua evaporação é insuficiente para restabelecer o equilíbrio. Ora, se não é isso que acontece, somos obrigados a aceitar a existência de uma corrente inferior, que, através do Estreito de Gibraltar, despeja na bacia do Atlântico o excedente do Mediterrâneo. Isso efetivamente se comprovou, pois foi dessa contracorrente que o Nautilus se beneficiou para passar como um raio pela estreita passagem. Por um instante pude entrever as admiráveis ruínas do Templo de Hércules, submergido, segundo Plínio e Avieno, junto com a ilha onde se assentava. Minutos depois, seguimos evoluindo sob as águas do Atlântico. Você está escutando o livro 20.000 Léguas Submarinas, uma produção do canal Domínio Público Audiolivros. Se inscreva no canal, curta, compartilhe. Nos vemos no próximo vídeo.